Olá, eu sou a Cleide Couto, sou mentora especialista em desenvolvimento de carreira, com mais de 20 anos de experiência em gestão de pessoas nas empresas às quais atuei, e mais de 1.200 horas de atendimento. Já atendi, ou atendo ainda, em grandes empresas como Gerdau, Grupo Prebianchi, Votorantim. E nesse canal eu vou compartilhar com vocês a minha ampla experiência em negócios para ajudar você e sua empresa a despontar, florescer e crescer. Aqui nesse canal eu vou contar para vocês algumas histórias e essas histórias sempre vai ter no final um insight. Hoje eu vou começar contando a história de uma menina do interior. Uma menina do interior que começou a entender por que os mentores fazem diferença em sua vida. Essa menina, ela era de uma cidade muito pequena, de mais ou menos 7.000 habitantes. Não dá, às vezes, nem um bairro de grandes cidades. Nessa população pequena, ela ainda morava no interior, numa zona rural. Ali poucos recursos existiam, e esses poucos recursos que existiam faziam com que ela tivesse muita escassez de estudo, de conhecimento. Mas ela era filha de um pai que não tinha muitos recursos, não teve muitos recursos na sua vida. Era analfabeto, negro, tinha vindo de uma região muito simples, né? E não tinha tido oportunidade de se desenvolver. Por isso que é importante a gente valorizar as oportunidades que a gente tem hoje. A sua mãe era semi-analfabeta, né? Conseguia escrever com traços, né, de muita ausência de letras e tudo mais, mas era uma pessoa muito informada, muito antenada, né? E buscava para ela os melhores recursos. Mas como ter recursos numa região tão simples, numa região rural, né? Então ela buscava os melhores professores daquela região para que a sua filha pudesse se desenvolver e pudesse ter um estudo melhor. E como a maioria das crianças naquela região iam juntas, né, como a gente vê em muitos filmes, desenhos, iam juntos para a escola, uma escola mais perto da sua casa, da sua residência. E essa menina não, ela ia diferente, ela ia para as escolas um pouco mais distantes. Eu costumo brincar e dizer que seu primeiro meio de condução foi o seu cavalo alazão. Então ela ia com seu cavalo para uma região longe da sua casa e ela ia sozinha, andava alguns quilômetros na estrada sozinha para chegar numa escola onde tinha o recurso de uma professora que tinha um melhor desenvolvimento, né? Ali ela estacionava o seu cavalo alazão embaixo da árvore. Estacionando ali enquanto ela estudava, no final do dia ela pegava o seu cavalo e voltava para sua casa. Os professores que davam aula para ela, vendo, né, esse olhar da sua mãe, esse olhar de buscar, né, mais conhecimento para a filha, davam para ela um suporte melhor, explicavam, ensinavam, né, davam algumas matérias extras para ela poder se aperfeiçoar mais. E eu acredito que esses eram os seus primeiros mentores, né? Essas pessoas que tinham esse olhar diferente. E a gente pergunta hoje, quais são os nossos mentores? Quem que a gente coloca, né, dentro de uma empresa, na nossa vida, como mentores, para nos ajudar a nos desenvolver, nos ajudar a olhar o mundo de uma forma diferente, né? Às vezes a gente vai só caminhando e a gente esquece que a gente precisa de ajuda também para que a gente possa desenvolver uma carreira, desenvolver uma vida muito mais próspera. Então essa menina, com o tempo, ela foi se desenvolvendo, foi crescendo, tendo que ir para outras escolas. Mesmo com muita dificuldade ainda de conduções e tudo mais, ela foi buscando os seus mentores em outros lugares. E aí ela foi para uma região, né, mais povoada, onde ela podia desenvolver um pouco mais esse seu processo de conhecimento. E ali ela ia e passava às vezes por muitas horas em espera de conduções para poder voltar para casa, onde tinha basicamente um ônibus que ia, ou mesmo que voltava no fim do dia, ou às vezes ela tinha que voltar em cima de alguns caminhões de leite, que a maioria das pessoas nem sabem o que é isso. Para quem não sabe, pesquisa. E a partir daí ela voltava e desenvolvia esses mentores, também vendo essa dificuldade dela, indicavam para ela livros, né? E ela ia para a biblioteca gastar esse tempo buscando conhecimento. E ali ela conheceu várias pessoas que ajudaram ela, como Carlos Drummond de Andrade, né? Nietzsche, que ela achava que era uma mulher e descobriu que era um homem depois de muitos anos, né? E alguns grandes escritores, onde ela ficava folheando livros
na biblioteca para poder entender por que essas pessoas escreviam tão diferente. A partir daí, com muitas informações que não faziam parte do seu contexto, essa menina começou a ler dicionário para entender o que esse pessoal escrevia, porque ela não conseguia entender às vezes, né, o que significavam algumas palavras. Isso é um outro ponto importante, não entenda. Se não entende o que você está vendo, busque informação, pesquise. Então, esses eram alguns outros pontos de desenvolvimento. A partir dali, com mais ou menos uns 15 anos, essa menina já sabia que aquele mundo era muito pequeno para ela. E ela imaginava que ela ia para um lugar muito maior. Sendo muito pequeno esse mundo, com mais ou menos uns 15 anos, ela começou a falar para a mãe dela. Ela falou, eu vou embora. E eu preciso de novos horizontes, eu preciso me desenvolver nessa vida. Então ela poderia, como a maioria das pessoas que ela conhecia, ficar ali naquele meio, se desenvolver e crescer. Mas ela sabia que tinha muito mais. Da onde ela sabia? Não tenho a mínima ideia. Mas eu tenho certeza que ela sabia. E aí ela começou a buscar e com 18 anos ela foi para uma cidade grande. Saiu de uma cidade de 7 mil habitantes e foi para uma cidade grande, como São Paulo. Dali, ela ficou algum tempo sentada em um bairro alto da cidade de São Paulo, olhando e vendo que se ela tivesse 2 ruas para baixo, ela nunca mais voltaria para casa. E aí ela entendeu que ela precisava desbravar aquele novo mundo, que era um mundo gigante perto do mundo que ela conhecia. E a partir dali, ela começou a buscar conhecimento. Foi atrás de novos mentores. Então, no início não era tão fácil, né? Você começa a trabalha muito, e ela trabalhava 6 dias por semana, né? Em algumas empresas. Teve uma oportunidade muito boa, uma oportunidade de entrar com a ajuda de alguns amigos, que são aquelas luzes que sempre iluminam a vida da gente. E a partir dali, ela entrou em uma empresa legal, no Grupo Pão de Açúcar, que foi uma escola para essa menina. Nessa escola, ela começou a entender que as pessoas iam além, que as pessoas cresciam ali. Mas como crescer, né? Como se desenvolver, né? Num mundo tão gigante, com tanta informação, onde ela não tinha tido acesso desde cedo. E ela viu que tinha, novamente, como a mãe dela havia falado, um caminho. Não tinha outro. O estudo. Então ela entendeu que ela precisava fazer uma faculdade, porque as pessoas que conseguiam se desenvolver, elas estavam estudando, né? Mas esse universo ainda era muito longe para ela, porque você precisa ter dinheiro para fazer uma faculdade. Mas a empresa que ela trabalhava conseguia subsidiar uma parte desse estudo. Então em um ano ela passou na faculdade, mas ela não tinha dinheiro nem para pagar a matrícula, e aí não deu. Mas ela tinha uma coisa que nem ela sabia o nome. Depois de muitos anos que ela foi entender, que se chama resiliência. E esse é o nome do primeiro livro que ela escreveu. É o título do primeiro livro que ela escreveu como coautora. Então, esse ponto aqui é um ponto que a gente deve refletir. Quantas vezes a gente coloca na cabeça que a gente quer fazer algo? Que eu quero fazer uma faculdade, que eu quero escrever um livro. E aí o que acontece com o passar do tempo? Esse projeto vai se adormecendo. Resiliência é quando a gente às vezes entorta e a gente consegue voltar novamente para o caminho. E a vida dessa menina foi traçada por muitos pontos de resiliência. E um deles foi esse: passei na faculdade, não tenho dinheiro nem para pagar a matrícula. Beleza, 1 ano depois eu fui lá e juntei o dinheiro, peguei as férias, 13º, tudo isso, e comecei fazendo a faculdade. Às vezes ficava 6 meses sem pagar a faculdade, porque não tinha dinheiro. Mas no final do ano, férias, 13º e tudo mais, era para ajustar todas essas contas e seguir o caminho. Vamos lá, resiliência, a gente entorta e volta novamente para o caminho. E a partir daí ela foi indo, conseguiu ir se desenvolvendo dentro da empresa, através de uma faculdade que fazia, conseguiu participar de outros projetos dentro da empresa, se inscrever em outras vagas e se desenvolvendo e crescendo. A partir daí, ela foi indo para outras empresas, entrou em outras e foi traçando, conseguiu ir para uma área de auditoria. Nessa área de auditoria,
ela se desenvolveu, saiu de uma empresa, entrou em outra. E nesse processo de vida, em um devido momento, ela estava de férias. Foi visitar os seus pais, lá na sua outra cidade, no Espírito Santo. Quando ela estava retornando, foi uma época bem complexa, né, no Brasil inteiro, onde a gente teve vários... as cidades pararam por alguns atentados que estavam tendo, né, na cidade. E essa menina estava retornando das férias, onde passou na cidade com a sua mãe, com a sua família, e ela passou por um processo novamente bem desafiador, de resiliência, né? Tiveram vários atentados na cidade, colocaram fogo em vários ônibus, uma boa parte das pessoas vai lembrar disso, outras não, e ela estava lá dentro de um dos ônibus que foi atacado nessa época. Um dos poucos que colocaram fogo com as pessoas dentro. E essa menina estava lá. E ela conta o seguinte, que nesse momento que ela estava lá, ela rezou. Ela rezou muito, do início ao fim, de todo o processo. E em um devido momento, quando o ônibus estava pegando fogo, ela achou que não ia sair mais de lá. Naquele momento, ela entendeu que não ia. Ela não conseguia respirar, o oxigênio interno tinha acabado, né, do ônibus, e ela conversou com Deus. E nessa conversa com ele, falando, né, sobre isso que ela estava sentindo naquele momento, ela brigou com Deus, discutiu com ele e falou que ela não ia seguir. Ela não ia para aquele caminho, né, de ir embora naquele momento, que ela precisava ficar, que não era a hora dela e que ela não queria partir naquele momento. Ela simplesmente apagou, no que ela conta, e acordou do lado de fora do ônibus. Como isso aconteceu, ela conta que nem ela sabe. Ela não tem a mínima ideia. Ela só sabe que acordou em outro lugar, né? Então eu acredito que ela tenha batido um papo com Deus e eu acho que ele deu uma oportunidade para ela. E aí a gente vê de novo, né, a vontade. Muitas pessoas às vezes desistem no meio, no fim, né, do caminho. E quando a gente de novo volta para a resiliência, é aquele ponto que você fala, não, peraí, deixa eu continuar. E às vezes a gente tem que ter humildade para isso. Humildade para falar com Deus, humildade para conversar com o gestor, humildade para conversar com o seu chefe, humildade para falar, peraí, deixa eu refazer que vai ser melhor. Deixa eu tentar de novo. Vamos lá. E a partir dali, eu acredito que tenha sido uma virada de chave para ela. Ela trabalhava em uma empresa, ela gostava bastante, mas o mundo era um pouco cinza, né? Uma das coisas que ela conta é que as roupas que ela usava eram cinza, preto e bege. E o processo sempre muito igual, muito parecido, e ela não se permitia muito. A partir daí, ela, entendendo que chegou muito perto de estar distante desse planeta, chamado Terra, ela entendeu que precisava mudar várias coisas na sua vida, né? Então isso também é um outro ponto importante. É a gente entender onde a gente vai e onde a gente volta para reescrever, redesenhar o nosso processo na nossa vida. E redesenhar é muito importante. É a gente entender o que a gente fez de legal, de bom, e onde eu posso melhorar as próximas páginas da minha vida, onde eu posso redirecionar a minha vida, meus relacionamentos, minha carreira. Como que eu desenho isso novamente, às vezes no meio de um turbilhão de informações? Essa menina, quando terminou esse processo, ela teve muito medo, porque tudo isso está gravado na nossa mente, né? Esses insights, eles vão ficando lá na nossa mente e eles podem nos levar para ótimos caminhos, como podem nos deixar em caminhos que é difícil superar, é difícil ultrapassar. E ela teve muito medo, né? Ela tinha medo de sair na rua, ela tinha medo de andar de carro, ela tinha medo de pegar um avião, ela tinha medo de tudo, porque era muito fácil morrer. E a partir daí ela teve que trabalhar mentalmente tudo isso, né? Na época ela conta que não tinha 30 e poucos anos, e nessa época ela falou que se eu tô na metade da minha vida, vamos supor, até que eu vivi metade,
como que ela viveria mais metade com todo esse medo? Então ela tinha que ressignificar isso. Então ela começou a ressignificar tudo isso e a sua carreira, a sua vida, a sua forma de ver o mundo. Então não congele. Quando as coisas estiverem difíceis, não congele. Busque meios, busque artifícios. Existem N formas diferentes de enxergar o mundo. Não existe uma verdade só. A sua verdade de 10 anos atrás provavelmente não é a mesma verdade de hoje. Então não queira exigir que a verdade das outras pessoas seja igual à sua. Porque as outras pessoas estão em níveis de pensamento diferentes, em universos mentais diferentes. Cada um pensa de uma forma diferente. Qual que é a beleza desse mundo? É a gente ser humilde e aceitar. Que cada um pode estar na sua forma de pensar, no seu mundo, e a gente pode viver junto. Trago muito isso nas mentorias que trabalho, né? E a partir daí ela ressignificou muita coisa. Ela passou a usar roupa colorida, ela passou a acordar todos os dias e ser grata por mais um dia. Ela passou a entender e acreditar que os seus sonhos são possíveis e colocar metas para esses sonhos. Então, para a gente finalizar essa primeira parte da nossa história, né, que eu vim trazendo aqui para vocês sobre essa menina do interior que achou que dava para desbravar o mundo, né? Eu vou contar para vocês. Essa menina sou eu. Sou eu que passei por todo esse processo, né, ao qual contei para vocês até agora. E esse processo me fez ressignificar muitas coisas na minha vida. Então eu queria começar esse primeiro vídeo trazendo um pouco sobre essa história, a história de entender o quanto são importantes os mentores na nossa vida, né? E a partir daí eu fiz várias ressignificações na minha vida. E uma delas foi, depois de um tempinho pensando e desenhando para onde eu iria, né? É atuar no ramo cervejeiro. A partir daí eu fui estudar sobre cerveja. O que tem a ver isso com tudo que eu contei? Fui estudar sobre cerveja, fiz cerveja e entrei numa grande cervejaria. Trabalhei durante um certo tempo lá. E vou contar para vocês sobre o porquê que eu mudei de vida, de auditora ao ramo cervejeiro. E o porquê que isso lá na frente vai fazer sentido com todo esse nosso processo de crescimento, de desenvolvimento, de mentoria, né? E de trabalho para desenvolver vida de pessoas. Aguarde o nosso próximo episódio, que nós vamos contar para você como o mundo gira e vira às vezes de cabeça para baixo. E a gente só precisa seguir em frente sempre. Nos aguarde no próximo episódio. Então, se você ainda não está inscrito nesse canal, né? Clique aqui e se inscreva. Compartilhe com quem você acha que pode ser importante esse conteúdo, para que essas pessoas possam também fazer as suas viradas de chave na vida, né? Entender os insights e os caminhos que a vida dá pra gente, para que a gente possa ressignificar e florescer. Então, fique ligado aqui, que nos próximos episódios a gente vai dar várias dicas sobre essas mudanças e o porquê que a gente tem que ressignificar tudo isso para que a gente continue sempre crescendo e evoluindo. Ok? Espero vocês no próximo.